onde as pessoas chamam liberdade de fazer o que quiser sem limites, existe a liberdade do cristão, que é rejeitar o pecado e seguir firme com Cristo. E nesse vídeo eu pretendo te ensinar a usar da forma certa a liberdade que Cristo nos deu, de forma que glorifique a Ele. Paz do Senhor, eu sou o Mano Brenin e hoje a gente vai discutir sobre esse tema. Mas antes, já deixa o like aí, se inscreve no canal, valeu também pelos 30 inscritos e sem enrolação, vamos começar. Primeiramente, o que é liberdade? Irmão, de acordo com Santo Agostinho, a verdadeira liberdade, cara, é escolher Deus ao invés do livre-arbítrio. É a capacidade de, em qualquer escolha, você escolher fazer o bem e cumprir a vontade de Deus. E a Bíblia também diz para aproveitar a liberdade que Cristo nos deu, lá em Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo da servidão. E a escravidão que Paulo está falando aqui é a escravidão do pecado, você ficar preso no pecado. Porque através do sacrifício na cruz de Jesus temos liberdade, cara. Temos o direito de falar não para os nossos desejos, cara. E em vez disso, escolher a vontade de Deus. Irmão, as pessoas estão distorcendo o termo liberdade hoje, que muitas acabam caindo nesse engano e pensam que liberdade é correr atrás de materiais, sair para baladas, festas, cara, e voltar só às 4 horas da manhã. A questão é que isso parece prazeroso à primeira vista, mas depois quando você vai ver, você já não consegue sair mais. E esse, irmão, é o principal objetivo do pecado, te manter preso. E aí, irmão, isso acaba se tornando um ciclo infinito e você não consegue mais sair do pecado. Porque através do sacrifício de Jesus na cruz, ele nos deu autoridade para rejeitar o pecado. E foi para a liberdade que Cristo nos chamou, assim como diz Gálatas 5:1, né? Não para a escravidão. Ao invés de sermos escravos do pecado, devemos ser prisioneiros de Cristo. E prisioneiros de Cristo, nesse sentido, é total lealdade e submissão à sua vontade. Não por obrigação, mas voluntariamente. Como Cristo quer que usemos a liberdade que Ele nos deu. Irmão, nesse tipo de pergunta é sempre bom você pensar no lado de Jesus. Ou seja, você não pensa como você faria ou como você quer, mas pensa em como Jesus faria, como Jesus agiria. E essa é a chave para você conseguir tomar decisões certas. Primeiramente, Cristo não quer que a gente gaste a liberdade que Ele nos deu nos prazeres, né, cara? Os prazeres que eu falo são os prazeres mundanos. E a gente não deve gastar a nossa liberdade preciosa que Cristo nos proporcionou nesses prazeres, que eles são passageiros e não duram nada. E também é porque contradizem a palavra de Deus. Deus quer que cada segundo da nossa liberdade que a gente use esteja alinhada com a sua palavra. Outro ponto, irmão, é que a gente precisa usar a nossa liberdade também para ajudar ao próximo. A questão aqui não é só aproveitar a liberdade só para você, mas também compartilhar dela com o seu próximo. Exemplo, se você estiver bem financeiramente, você pode tentar dar um presente para aquela pessoa que está precisando, ou pode tentar ajudar ela em alguma área que ela está precisando, seja emocionalmente, financeiramente. O que importa é que você dê com o coração. Ou seja, basicamente, podemos usar a nossa liberdade de forma que agrada a Cristo, servindo os outros com a nossa liberdade e que o modo que a gente usa esteja alinhado com a sua palavra. Mas a base central mesmo é a palavra de Deus. Então, se você está usando a sua liberdade corretamente, de acordo com a palavra de Deus, então você está aproveitando bem a sua liberdade. Não use da liberdade para dar ocasião à carne. Como diz lá, irmão, em Gálatas 5:13, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Contudo, não usem a liberdade para dar ocasião à carne, mas sirvam uns aos outros por meio do amor. O problema não é a liberdade em si, o problema é quando você usa ela para dar ocasião à carne. Ou seja, você fala que é livre para viver uma vida de pecado. Ou até pior,
Por isso, cara, a liberdade de Cristo não é licença gratuita para você poder pecar, mas é um convite à santidade. Porque antes do sacrifício de Jesus na cruz era muito difícil se libertar do pecado, mas através dele ficou muito facilmente fácil da gente poder rejeitar o pecado e seguir com Cristo, mas as pessoas não valorizam esse sacrifício e nem a liberdade que foi dada através dele. E por isso o mundo criou a sua própria liberdade, a liberdade de fazer tudo. Mas os cristãos verdadeiros permanecem na liberdade que foi lhes dada desde o sacrifício de Jesus. A liberdade de rejeitar o que te destrói na sua caminhada e aceitar o que te edifica na sua caminhada com Deus. E eu não estou dizendo aqui que você não possa fazer nada como jogar ou ver séries. Isso é um tipo de lazer e hobby. Mas o que eu estou dizendo é o modo como você faz pode definir se você está usando a liberdade para a glória de Deus ou para a glória do mundo. Porque a verdade é que nem tudo te destrói na sua caminhada com Deus, mas nem tudo também te edifica nela. Mas a questão é essa: você pode escolher a liberdade de Cristo ou a do mundo. Você pode escolher fazer o que te edifica ou o que te destrói. Porque realmente, aparentemente, à primeira vista, a liberdade do mundo vai parecer mais prazerosa que a liberdade de Cristo. Porque aos olhos das pessoas que ainda não têm o devido conhecimento da palavra, elas vão achar que a liberdade de Cristo é um fardo pesado e que não é liberdade de verdade. Elas vão ser atraídas pela liberdade falsa do mundo, que só vai puxar elas para uma escravidão que não vai acabar tão cedo. E agora vem a pergunta: como eu posso saber se eu não sou escravo? É simples. Você consegue se libertar desse pecado? O que eu tô dizendo, você consegue ficar um dia sem cometê-lo? Você consegue escolher Cristo ao invés desse pecado? Você toma mais decisões focadas no prazer do que na vontade de Cristo para você? Se nessas perguntas a resposta foi mais puxada para o pecado, relaxa, cara, ainda tem tempo. A graça de Deus ainda está com você. Ele está esperando você dar o primeiro passo para o verdadeiro arrependimento, porque começa na mudança. E se você tem apenas um ou dois, é bom ainda tentar vigiar e, se precisar, você faz algumas limitações ou limites, porque vale mais a vontade de Cristo do que esse mundo impuro. Porque no nome de Jesus você tem autoridade para rejeitar o pecado. Então a partir de agora você pode ser liberto do pecado. Só que você precisa tomar uma decisão, porque se você for glorificar a Cristo, você terá que desprezar o mundo. E se você for glorificar o mundo, você terá que desprezar a Cristo. Porque não tem como servir a dois senhores, porque um você se dedicará e o outro desprezará. O outro você desprezará e o outro você se dedicará. Bom, então foi esse o vídeo que eu quis trazer aqui pra vocês. Se vocês gostaram, se inscreva no canal, ative o sininho para receber vídeos novos aqui que eu irei trazer. E, bom, aqui vai aparecer o meu canal e 2 vídeos que vão provavelmente edificar a sua fé. Quando acabar esse vídeo, você pode dar uma passada lá. É isso, e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês.